In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na terça-feira da 14ª semana depois de Pentecostes, celebrando vários mártires. A ocasião da celebração de vários mártires ajuda-nos a nos prepararmos, a preparar o mundo para o grande martírio que se aproxima. O holocausto já está sendo oferecido. Vejam, Jesus, na verdade, descreve na primeira parte do Evangelho de hoje tudo aquilo que, no dizer do povo, sempre aconteceu. Peste, fome, guerra, tremores de terra, vulcões, tudo aquilo que sempre aconteceu. E que acontece hoje, que hoje está acontecendo. E tudo isso traz morte para o homem, traz muito sofrimento, traz momentos decisórios, decisivos para a vida do homem. Sempre trouxe, também está trazendo. A doença que vai martirizando lentamente, leva para o hospital e depois para o cemitério, e que afinal atingiu a todos os homens, né? Então, excetuando alguns, né? Mas, enfim, é aquilo que é da natureza do homem. Tudo isto está sempre e de novo agora acontecendo. O que importa em todos esses momentos, queridos, é viver aquilo como um verdadeiro martírio. Um verdadeiro martírio. Isto é, uma consagração a Deus. Isso que importa no martírio. Que a pessoa, ao derramar o sangue, ao morrer, se consagre a Deus. A simples invocação do nome de Deus, o levantar o olhar, a mente, no último instante, para Deus. Isto é o oferecimento. Esta é a oferta que transforma a doença, a morte, a guerra, as hecatombes que ocorrem no mundo, transforma isto em um martírio, em um verdadeiro martírio. Agora, quando isso acontece no fim do mundo, quando isso acontece no fim dos tempos, como nós estamos vivendo nesta geração, quando isso acontece sobre nós, então acontece com um sentido ainda maior, ou ainda com uma vocação mais explícita, mais clara, a consagração a Deus. Impressionante isso. Nós dizemos, e com razão o fazemos, que nunca a humanidade esteve tão separada de Deus, tão longe de Deus, quanto hoje. Nunca esteve. Nunca esteve tão distante. Eu lembrei agora, no sábado de noite, lá no Vaticano fizeram um show. A graça para o mundo, um show. Até a Andrea Bocelli foi lá cantar a Ave Maria, olha que bonito, hein? Andrea Bocelli. E com drones desenharam nos céus imagens muito bonitas, piedosas, sim, piedosas, até piedosas. Sim. Mas não deixaram de colocar no meio. Foram uns artistas com drones fizeram aquilo. Botaram lá a face de Francisco, a cara do antipapa Francisco. Terrível sinal de que a igreja continua. Bom, essa moda de fazerem um teatro do Vaticano, isso já veio de Francisco, veio do tempo de Francisco. Continua, queridos, tudo continua.
sobre o Prevost, tudo continua. Continua esses espetáculos. Aliás, ele está pensando, está criando um título novo para Nossa Senhora. Nossa Senhora da Sinodalidade. Que tal, hein? Nossa Senhora. Não, para não chorar, né? É de rir. E já sabemos o título da sua primeira encíclica, vai ser Dilexit Te. Lembra o que Francisco escreveu? Dilexit vos, ele nos amou. Agora Francisco, eu digo, o novo Francisco, Prevost, diz ele te amou. É a continuidade. Aliás, lembro mais uma das últimas de Prevost. Ele andou agora falando em esperança e como ela deve vencer tudo, a esperança. Ele citou, por exemplo, a irmã Dorothy Stein. Morreu lá na Amazônia, lembram? Aquela mulher é tudo menos religiosa. A teologia da libertação, comunista, absolutamente comunista. E ele está elogiando, tomando ela por exemplo. Então, sim, queridos, estamos, sem dúvida nenhuma, caminhamos a passos largos para o fim dos tempos. Mas ainda no esquecimento de Deus, eu tenho para dizer isto hoje. A humanidade, no meio de tudo isto, tem essa altíssima vocação a se consagrar a Deus. Que seja no último instante, num leve levantar de alma, de pensamento para Deus. E as catástrofes, a guerra e tudo isso que se abate sobre a humanidade é um chamado de Deus para isto. A promessa é linda, queridos. Quem ouviu bem a primeira leitura, a promessa é linda. Primeiro, da assistência divina na hora da morte. Nós não estamos abandonados na hora da morte. É um Pai amorosíssimo, boníssimo, que nos acompanha nas horas mais decisivas da nossa vida. Quando às vezes nós nem lembramos de Deus e tomamos decisões, mas Deus está ali nos acompanhando, nos inspirando, nos chamando para que façamos a opção certa e façamos pelo bem. E passado aquele instante, é um instante, é um passo, passado aquele ínfimo momento, abre-se para nós a presença de Deus, o céu, a aventura, né? O chamado à vida eterna, feliz, junto de Deus. É isso que tem que se gravar em nós, nos nossos corações, queridos. Esse chamado é que tem que se gravar nos nossos corações, para que naquele último instante nós levantemos o nosso pensamento ao Deus de amor, ao Deus de bondade, ao Deus de paz. Porque nós alcançaremos, então, a bondade, o amor e a paz de Deus, nós alcançaremos, então. Será martírio, transformaremos a nossa morte, seja como for, transformaremos num martírio. Sobretudo porque estamos no fim dos tempos. Sobretudo porque acreditamos que essas hecatombes, esses sofrimentos, a guerra, a nossa própria morte é um sinal de que está próximo o retorno de Jesus. É um sinal para nós e para a inteira humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.